Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu cheguei a deixar um vídeo na plataforma a respeito da era napoleônica, acho que alguns de vocês comentaram, curtiram. Para ajudar nesse período de quarentena, espero que vocês também acompanhem alguns vídeos pela internet, pelo YouTube. Eu também vou deixando algumas descrições para vocês acessarem. Tem também o livro didático, que também pode auxiliar bastante. Tem o Google também, vocês podem pesquisar alguns sites seguros também. Vai falar sobre a era napoleônica. Mas para começar, eu quero fazer um contexto histórico mais ou menos do que estava acontecendo. A era napoleônica, ela dura de 1799 até 1815. 1799, vocês lembram o que estava acontecendo lá na França? Estava coincidindo com o fim da Revolução Francesa, onde antes dos girondinos eram os jacobinos, que dominavam a França. Lembra que o líder dele, Robespierre, acabou perdendo a cabeça, acabou sendo morto. Quem começou a dominar foram os girondinos. Os girondinos davam muito apoio para o exército, e o exército tinha ninguém mais, ninguém menos que nosso general Napoleão Bonaparte. Através de um golpe, que dizem que não é um golpe, que é do 18 Brumário, Napoleão Bonaparte sobe ao poder. O período da napoleônica é dividido em dois períodos, o que vai de 1799 a 1804, que é o período do consulado, onde a França é dividida em 3 cônsules. Mas o Napoleão Bonaparte é o mais forte. Sendo o mais forte, ele é o que mais agrada a burguesia, quem até então mandava no poder. Ele procurou modernizar a França, industrializar. Ele investiu em educação pública, coisas que eram raro, propriedade privada, também as pessoas iam ter o direito à propriedade privada. Ele construiu um museu, dizem praticamente foi ele que é o inventor do museu. Ele pegou o Palácio de Louvre, lá na França, e transformou no museu, onde nesse museu ele colocava objetos dos antigos reis da França, mostrando o luxo em que eles viviam, mais ou menos, para que a população visse, ele conseguisse fazer a vez dele ali com a população, né? Ele também criou o Código Penal, ele deu direito ao divórcio civil, ele conseguiu separar a igreja do Estado. E depois disso houve um plebiscito, em 1804, onde as pessoas votaram para que ele fosse o imperador, para que ele governasse a França. Assim ele começou a se tornar o imperador. Ele era praticamente, mais ou menos, como um déspota esclarecido. Ele era praticamente um rei de novo ao poder. Ele estava governando, não tinha apoio, ele não dava ouvido ao parlamento também não. Algumas das medidas dele é que ele tentou invadir alguns países da Europa. Os países que ele tentou, que desagradavam muito ele, era a Áustria, a Prússia e a Rússia. Por quê? Porque eram países que tinham reis absolutistas. Ele não queria mais isso. A Inglaterra era outro país também que desagradava muito ele. Por quê? Porque a Inglaterra tinha passado pelo processo de industrialização. Tinha acontecido a Revolução Industrial e ele não queria que outro país, a não ser a França, também tivesse uma industrialização. Ele não queria o livre comércio, que as pessoas comercializassem com a Inglaterra. Ele não aceitava isso. Ele não aceitava a livre concorrência, não a livre concorrência. Ele não aceitava de jeito nenhum. Então, as medidas que ele tomou foi tentar invadir esses países. No caso da Inglaterra, foi meio complicado, porque a posição geográfica da Inglaterra é favorecida, porque a Inglaterra fica no meio de ilhas. E ela, em volta, fica o Canal da Mancha, e ali a marinha é muito forte. O exército do Napoleão não podia com essa marinha, então ele não conseguiu. Mas, na Rússia, ele tentou também. Ele tentou invadir a Rússia, mas o inimigo dele principal foi o quê? Não foi o exército, porque o exército da Rússia era totalmente também despreparado. Foi o frio era intenso, eles não tinham preparo para lidar com o frio. Então, o que desestabilizou eles foi o frio na Rússia, porque o exército da Rússia
ia pegando os alimentos, ia queimando as plantações. E quando o exército do Napoleão chegava, já não tinha comida mais. Eles foram invadindo o interior da Rússia, mas nunca achavam comida. Então o exército foi ficando desfalcado, a fome, o frio, e foi isso que derrotou. Nesse período aconteceu a primeira derrota do Napoleão, que foi em 1812, onde ele foi preso e mandado para a ilha de Elba, no sul da Itália. Lá ele conseguiu ficar um tempo, depois ele conseguiu escapar e voltou para a França. Voltou aclamado, né? Porque as pessoas adoravam ele, achavam que ele era o rei, o cara legal. E voltou, ele governou 100 dias, e nesses 100 dias que ele governou, ele tentou invadir os outros países da Europa também. Mas ele acabou perdendo numa batalha conhecida como Waterloo, onde ele foi exilado para a ilha de Santa Helena, na África. Lá ele morreu em 1820. Mas outro fato curioso também é que o Napoleão Bonaparte, ele tentou invadir Portugal, e ele conseguiu. E Portugal era aliado da Inglaterra. Não sei se vocês se lembram. E o que aconteceu? Portugal, a família real, foi nesse período que a família real veio para o Brasil. Em 1808, a família real chegou ao Brasil. Uma observação importante também.